Está no ar, Sons e Histórias. E aí galera, beleza? Eu sou Daniel Queiroz. Sou Raio do Vasconcelos. Vamos começar hoje o programa número 3 do Sons e Histórias. Hoje vamos para 1985. O programa anterior foi 1967. Agora vamos para 1985 falar sobre o disco Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Traje a Rigor. Logo de início quero agradecer de coração mesmo a todas as mensagens que recebemos via redes sociais, no próprio YouTube, a galera que está interagindo. Somos imensamente agradecidos, né? Quero deixar aqui que a galera continue interagindo. Vocês podem também sugerir alguns álbuns e toda sugestão, toda observação, ela é bem-vinda. E a gente vai começar hoje aí dos anos 80. Daniel me incumbiu de ser o camarada que vai dar o norte nesse disco, né? Já que ele, nos dois anteriores, ele foi o camarada que deu norte. Eu só comecei a jogar as ideias. Agora quem vai dar o norte e fazer aqui umas resenhas sobre o disco do Traje a Rigor. Porque o disco do Traje, esse é um ano de 1985, é um momento assim particular. É um momento da indústria, né? Pop, né? Da cultura pop. E principalmente aqui no Brasil. No Brasil, né? Porque agora no Brasil vai surgir essa coisa juventude, né? Essa coisa juventude que já tinha acontecido lá na década de 60, né? Na Europa e nos Estados Unidos, e agora chega aqui no Brasil essa com força. E interessante o seguinte, antes dos anos 80, um fenômeno jovem, o que tinha acontecido no Brasil foi a Jovem Guarda. Jovem Guarda, não é à toa que o Traje é altamente influenciado pela Jovem Guarda e os Beatles no início, né? Beatles no início, Jovem Guarda, Rockabilly. Alguns desses personagens dos anos 80, eles são figuras que até reproduziram a estética de Jovem Guarda, tipo o Léo Jaime, né? O Léo Jaime, quando vai lançar o primeiro disco dele, com o Miquinhos, o João Penca e os Miquinhos amestrados, ele vai ter aquela coisa do rockabilly, do rock dos anos 50, ele puxa muito por essa linha, né? Porque também a gente tem que lembrar que essa galera dos anos 80 foi as crianças da Jovem Guarda. Então vem com toda aquela carga sentimental, memória afetiva do que foi a sua infância, né? Porque apesar do país, né, nesse momento estar vivendo uma truculência de 60 e 70, essas crianças não sofreram tanto essa coisa, porque eram filhos da classe mais alta. A gente, essa geração, uma geração da família de classe média mais alta. Não, seus familiares não tiveram nenhuma atividade política dentro desse sentido. Né? Então, assim, quando chega nos anos 80, tudo está comungando para essa geração começar a se proclamar. E a gente vai notar isso muito no disco do Traje a Rigor. Ele é um grito para essa juventude da década de 80. Esse fenômeno, do ponto de vista musical, no que se refere ao Traje a Rigor, tem muito a ver com o boom da New Wave. Pós-punk, né? Pós-punk, que vai ser aquela coisa, o pós-punk lá nos Estados Unidos, que foi uma resposta ao punk inglês, que o punk inglês era algo mais politizado, com Clash, com Sex Pistols, uma coisa mais politizada, que quando essa tendência chega nos Estados Unidos, ela ganha uma outra forma, né? Que vai ser a New Wave, a coisa mais amenizada. Até o Pernalonga, que é o símbolo da Warner, vai começar a usar jaqueta de couro. Não? Então, assim, a coisa vai se diluindo, todo o processo político. Apesar de os Estados Unidos estar numa onda altamente conservadora, com o Ronald Reagan, né? Com o discurso do programa Guerra nas Estrelas. Mas do ponto de vista da indústria, vamos chamar assim, do entretenimento, o clima é muito juvenil. Sim, você vê filmes como De Volta pro Futuro, o ET, tudo tá comungando pra isso. Aí os Goonies, os anos 80. Os jogos Atari, né? Atari. E os filmes dos anos 80 tem aquela coisa da inocência juvenil. Você sempre coloca uns filmes do jovem querendo perder a virgindade com a mulher idealizada.
Né? Então você tem esse processo. Os anos 80 vai ser isso. Você vê até a propaganda de Hollywood de cigarro. De Hollywood de cigarro é uma propaganda altamente jovem. Música de hard rock. E outra, o cara fumar é o cara se dá bem na vida. Né? O cara fumar era o cara que tava na onda. E não é à toa que a propaganda da Hollywood sempre mostrava o cara na praia. Hollywood, o sucesso. O sucesso, é o cigarro do sucesso. Até os anos 80 era o cigarro do sucesso. E quando a gente chega no Brasil, a gente também tá vendo essa onda pop. Gibi, revista e quadrinho, as revistas underground, o Chiclete com Banana, o Diário, o Planeta Diário. A revista Mad, que é americana, que tem uma edição nacional. Então, toda essa galera, ela tá comungando para isso. Só que a gente também tem que entender que essa geração também ela é um produto do final dos anos 70. Essa juventude, ela vai estourar em um determinado momento, que é a juventude que começa a frequentar o pessoal da Lira Paulistana, o pessoal do Asdrubal Torusso Trambone, que vai dar o Evandro Mesquita, né? Então, isso tudo está comungando a chegar nos anos 80. Você vai ter bares para essa juventude que quer se expressar, o Madame Satã, o Circo Voador. Vai ter programas para essa juventude, o Perdidos na Noite, do Faustão. Vai ter o Chacrinha, né? Chacrinha, que vai começar a promover essa galera. E você vai ter Revista Bis, Fábrica do Som, na TV Cultura. Então, assim, você vai ter todo esse balaio, esse liquidificador, e que vai gestar esse pessoal dos anos 80. E isso fica claro quando eu começo a falar que essa geração dos anos 80, ela começa muito antes dos anos 80, é que a gente vai ver o Virmana. O Virmana vai dar as 3 figuras centrais dos anos 80, que vai ser o Lobão, o Hit e o Lulu Santos. 2 hitmakers nacionais, Lulu Santos, né, que se você pegar o checklist do Lulu Santos dos anos 80, é primeiro lugar. Só sucesso. Né? Só sucesso. Você pega o primeiro disco do Hit, um dos discos que mais vendeu, Menina Veneno, primeiro colocado top, Voo de Coração, né? Voo de Coração, né? E que tinha uma participação, diga-se de passagem, Steve Hackett, né? O Steve Hackett do Genesis. Você tem tudo combinando para os anos 80, né? E aí a gente vai ver depois esse embrião surgir, a gente vai ver primeiramente surgindo São Paulo e Rio de Janeiro ao mesmo tempo, que vai ser com as 2 bandas, a Gangue 90, do Júlio Barroso, e a Blitz do Evandro Mesquita. E a Blitz foi a banda que, comercialmente falando, foi a que estourou, né? Sim. Trouxe inclusive uma linguagem carioca. E a linguagem jovem. Tava né? falando a linguagem jovem. Aquela linguagem quadrinizada. Que isso também já vai ser uma influência do pessoal lá da Lira Paulistana, do Arrigo Barnabé. E ainda tem, mesmo na Blitz, você percebe uma série de elementos da Jovem Guarda também. Sim. Você vê quando os vocais femininos, né? Evandro Mesquita, quando ele fala bye, mas realmente toda essa ironia e ao mesmo tempo homenagem ao discurso de que era da Jovem Guarda. Exatamente. Então a gente vê esse pessoal dentro desse processo, né? E assim, vai ser a geração Coca-Cola de fato. É a geração altamente americanizada. O rock deixa de ser algo... coisa do ranço. O rock ele deixa de ser uma figura de contestação para ser uma figura de curtição. Aquele ranço. Diversão. Vai ser a diversão. Inclusive, os anos 80 ele nega uma série de valores dos anos 60. Sim. A questão do engajamento político vai ser o endonismo. Da contestação de comportamento. Comportamental, né? Que uma coisa, ao meu ver, você tem essa crítica. Tem. Ainda... Mas de uma maneira mais bem-humorada, né? Bem-humorada, né? Os anos 80, ele não parte mais da questão do coletivo, mas agora do indivíduo. Né? Então ele sai desse eixo. E aí a gente vai ver essa criação da New Wave no Brasil. Né? A New Wave chega de fato no Brasil. Apesar de você também ter um movimento punk. Né? Mas ele era mais underground, né? Ainda que algumas bandas dessas tivessem chegado, né? E tivessem chegado as grandes gravadoras, como foi a questão do Inocentes, que vai pra Warner. Plebe Hood, né? A Plebe Hood. A própria Legião Urbana, que tem uma pegada. Mas a galera vai se adocicar quando ela entra no Aí quando a gente chega em 83, basicamente é o ponto onde o Traje lança o compacto. O compacto inútil. Ele não começa com o disco, né? Ele começa com o compacto. O compacto, o Traje, antes do disco sair, ele sai 2 compactos do Traje a Rigor. E é esse compacto que vai gerar a grande repercussão. Quem vai ser o maior divulgador desse compacto vai ser o Ulisses Guimarães. Foi criado um factoide, né? Não, vai ser ele mesmo, porque o Relações Públicas, do Figueiredo, ele vai fazer uma crítica ao Ulisses Guimarães, né? Dizendo que o Ulisses Guimarães, com esse rebuliço que está querendo, de direta já,
tá prejudicando mais o processo de abertura do que facilitando. E aí o Ulisses Guimarães diz assim, vou dar o disco do Inútil pra ele, né? Mas dizem que ele não disse isso, né? Dizem que ele não disse isso, mas é aquela história. Como diria, que vale a lenda, fazendo um paralelo com o Odorico Paraguaçu, né? Se não disse, pensou. Se não disse, pensou, né? Então, assim... Inclusive, o Ultraje encontra com o Ulisses Guimarães nesse palanque, no aeroporto. E os caras vão falar com o Ulisses Guimarães, não, porque nós que tocamos. Aí o Ulisses Guimarães disse que não conhecia a música, né? Mas assim, eu acho difícil o Ulisses Guimarães não conhecer o disco, porque o disco já tava na boca da galera. E é bom ressaltar que a versão do compacto de Inútil não é a mesma versão do disco, né? A versão do disco ela foi remixada. Exatamente. Né? E assim, também é com Edgar Escandurra a versão do compacto. Do compacto, já não é no disco. E outra, o compacto, segundo dizem, a música Inútil ela vai ser tocada para 10 mil pessoas num comício desse da Direta Já. E quem vai tocar o compacto vai ser o comentarista que era da Osmar Santos. O Osmar Santos. O Osmar Santos era o locutor do evento, né? Era o cara que tava ali na frente. Então ele vai tocar o Inútil. Então o Inútil já tava na boca da galera. Então, o disco do Traje, Nós Vamos Invadir Sua Praia, ele vai surgir nesse contexto. É bom lembrar que nesse período o governo militar ele já vivia um certo desgaste. Não, ele já estava no processo de transição. A inflação muito alta, a popularidade muito baixa. Então já existiu um movimento de Direta Já. E nesse movimento diversas personalidades do futebol, da música, participaram disso. Né? Aquilo ali. O próprio Sócrates, o Sócrates que jogava no Corinthians, quando teve o contrato para a Fiorentina, ele prometeu que se a emenda Dante de Oliveira, que era da Direta, passasse, ele ficaria no Brasil. Exatamente. Só que não passou, ele foi pra Fiorentina. Era o marketing também, ainda não pode negar, que era o marketing também do que a galera fazia. Os caras estavam nesse contexto. O disco Inútil ele vai surgir nesse contexto. E isso também não vai deixar de ser motivo também de crítica. E o interessante é que mesmo com o sucesso do compacto, a Warner não quis lançar Ele não lança o disco. Não desse disco. Né? O André Midani, os caras dizem que os caras do Traje vai chegar lá pro André Midani, vai querer peitar o André Midani, os caras achando que já estão no auge, aí os caras do Traje chegam e falam, Midani, o André Midani disse, não, qualquer coisa eu lhe dou o contrato de vocês vão embora. Aí os caras deram o pé pra trás. Porque o Midani era o cara que tinha sabia desse... E o Midani colocou o Pena Smith e o Liminha, que são os produtores do disco, pra pesquisar novos talentos. O Pena Schmidt era o cara que fazia isso. E foi o cara que descobriu o Traje. O Traje. E o Midani, ele tem uma frase do seguinte, o André Midani, ele dizia que a salvação da MPB, da música brasileira, era o rock. O Gilberto Gil, depois por cima, vai dizer, o rock deu uma blitz na MPB. Aí, os medalhões da MPB ficaram a segundo plano. O que é irônico, o Gilberto Gil dizer isso depois de ter participado da marcha contra a guitarra elétrica. Não, né? e outra. E depois vai se aproveitar também desse discurso do rock. Do rock, né? Do próprios anos 80. Não vai sair da jugular do... Rapaz, o Pena Smith é uma figura que é o produtor do disco e merece. É uma figura quase que anônima, mas ele é um técnico eletrônica. Ele foi o primeiro cara a operar um sintetizador no Brasil. Ele trabalhava com o Cláudio César Dias Batista. Não, e ele foi um dos técnicos dos Mutantes. Não, ele era técnico de som dos Mutantes. Ele foi morar lá na Cantareira também com o pessoal. Ele foi técnico de som do Hollywood Rock, aquele Hollywood Rock que tocou Erasmo, de 76, Vimana, né? Foi o técnico de som do Festival de Águas Claras. Ele foi o técnico de som de todas as edições do Frigés. Então era um cara gabaritado, cara. Sim. E foi por isso que o André Midani botou ele pra ser o cara olhando a situação. Isso. E assim, voltando àquele lance, a New Wave no Brasil, ela não vai ser deixada de ser motivo de críticas, não. Porque você vai ter no underground o surgimento dessas revistas, e aí como eu falei, da Chiclete com Banana. O Chiclete com Banana, ele vai tirar uma onda falando dessa New Wave, ele vai criar um personagem lá nas tirinhas, o New Imbecile. Né? Tirando uma onda dessa galera, da questão da moda, de seguir a moda, mas ele vai tirar uma onda também. Ela não vai deixar de ser motivo de crítica naquele instante. Porque sempre houve um patrulhamento, dizer que isso é música, igual o Jogo do Senhor Jovem Guarda, isso é música de alienação, isso é música alienígena. Alienígena, né? Esse mesmo discurso que eu ouvi nos anos 60 voltou a existir. Vai ser também, né? Assim, e a galera vai tirar onda, e vai ter uma coisa, o rock se consolida de uma vez no Brasil, que vai ser a questão do Rock in Rio. O Rock in Rio de 85, o primeiro Rock in Rio, ele vai ser um estouro. A questão da Rádio Fluminense,
desses programas jovens. Mas a Rádio Fluminense, ela é de uma importância que muitas vezes a gente ouve assim, a Rádio Fluminense chegava a tocar demo dos de fita, bicho, gravada com gravador. Ele grava a demo do... Ele passa a reproduzir a demo da Legião Urbana, do Paralamas de Sucesso, dessa galera toda dos anos 80. Essa galera deve uma porcentagem do que ganharam depois à Rádio Fluminense. E muitos deles até hoje citam essa gratidão à Rádio Fluminense, né? Então em 83 eles lançam esse compacto com Inútil, que estoura, né? Mas eles tentam lançar o disco e não conseguem. A Warner pede para ele lançar um outro compacto, que é o Rebelde Sem Causa. Rebelde Sem Causa. Né? E aí ele tem esses dois compactos. E esses dois compactos estouram. Eles estão prontos, André Midani vê que eles estão prontos para lançar esse disco de 85, que vai ser um rebuliço no rock nacional. Principalmente com a música Inútil. Só que Nós Vamos Invadir Sua Praia também, ela chega dentro de um contexto. A música que abre o disco, a música do Roger, inclusive, não vamos chamar assim alguns números, né? Esse disco ganhou disco de platina no Brasil, 250 mil cópias vendidas. E vai ser o disco queridinho da Bis. Da Bis, sim. A própria revista MTV, em 2008, considerou o melhor álbum de rock nacional, da história do rock nacional. Exageros à parte. Em termos de anos 80, é um disco extremamente importante. E ele vai ser lançado, e assim, na resenha de toda a situação, porque o disco vai ser baseado nesse discurso do humor. Do humor, sem dúvida. Né? Ele vem carregado com essa coisa, a começar pela capa. Os caras estão ali dentro daquele discurso do submarino. A capa, ela ilustra... nós vamos invadir. O cara tá olhando por um periscópio, né? Chegando na praia. Pra invadir, né? E Nós Vamos Invadir Sua Praia, ela chega, quando ela foi lançada, dentro desse processo, dentro dos anos 80, ela vai ser altamente ligada ao Brizola. Porque o Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, o Brizola criou uma linha de ônibus que passava pelo subúrbio e ia pra Zona Sul. Então, a música vai ser relacionada virou tema dessa situação, porque o suburbano invadindo a Praia do Sul, a praia da Zona Sul, da elite, fazendo uma farofada, né? E a música chega com isso, vamos apertar tal, vamos chegar com a nossa farofinha. Então os caras, ainda que a intenção do Roger, pelo menos é o que ele diz, que era provocar o carioca, né? Porque até então o rock era bem extremamente carioca, o rock de Bermuda, Rio, né? O rock de Bermuda. E ele diz, nós vamos invadir aquela praia, né? O clipe da música, que tem a participação do Sargento Pincel, o ator pernambucano Roberto Guilherme, é mais ou menos isso. Eles estão num alojamento militar, né? E o Sargento Pincel, no caso o personagem, vai lá como se fosse e ordena essa invasão. Então eles chegam na praia invadindo e fazendo uma tremenda farofada, né? E outra coisa, assim, não sei se consciente ou inconsciente, mas assim, é uma tiração também de onda com o regime militar. Começa a declinar, a ruir. Que era uma coisa que os caras de Ultraje, ele tá fazendo o papel que os Trapalhões faziam. Isso, né? Inclusive o personagem é dos Trapalhões do clipe, né? Pois é, os Trapalhões já tiravam essa onda. Né? Dos anos 80, os Trapalhões estão tirando essa onda. Até o humor dos anos 80 ele vai mudar. O próprio humor dos anos 80, capitaneado por Trapalhões, Jô Soares, Chico Anísio, né? Ele começa a ter quadros voltados para essa cultura dos anos 80, né? Eu me lembro que nos Trapalhões teve um quadro do Rock in Rio, né? Uma banda que os caras todos caricaturados de roqueiro. Isso. Então assim, e a faixa título, ela tem esse lance, esse viés. Eu acho interessante essa faixa título, cara, que o arranjo de guitarra do Carlinhos, cara, nessa música é muito interessante. E ele vai sair do Ultraje alegando que vai estudar guitarra lá nos Estados Unidos, né? Que no segundo disco já vai ser os... Serginho Serra. Né? Que o Serginho Serra foi aluno do Lenny Gordon. Né? Aí vem a música Rebelde Sem Causa. Não, e outra coisa, só pra terminar Nós Vamos Invadir Sua Praia, a gente tem que citar que a participação da galera... Sim. A participação da galera, que é o Lobão. Hit, Selvagem Big Abreu, dos Miquinhos, e o Léo Jaime. Porque o Roger não alcançava as notas do refrão, então ele... teve que chamar a galera. E outra coisa, no final tem aquelas... todo mundo malhando, galera, não sei o que são justamente os caras fazendo esse comentário, porque o clima da gravação do disco foi a zorra, né? Foi de resenha, de foi brincadeira, né? Tal, aquela coisa juvenil. Os anos 80, pô, parecia que além dos anos 80 ninguém queria humor crescer. Pastelão, né? Pastelão. Humor pastelão. É o humor dos Trapalhões. Isso. Né?
E a segunda música a gente vê aí Rebelde que Sem é o Causa. Rebelde Sem Causa. Primeiro que é uma música que eu vejo altamente Jovem Guarda. Sim, né? sim. Eu acho uma letra extremamente interessante. Sim. A letra muito interessante. E outra coisa, extremamente atual. Sim. A letra de Rebelde Sem Causa. E outra, né? Você vê aqui a problemática que deixa de seus pais, que era o motim lá nos anos 60. Ele, nos anos 60, ele era rebelde porque os pais não deixavam fazer nada. E agora ele é rebelde porque os pais deixam fazer tudo. Né? Então, assim, o ponteiro mudou. O ponteiro mudou, né? O exatamente. ponteiro mudou. E o cara tá reclamando porque o pai é permissivo. Minha mãe até me deu essa guitarra, né? Ela acha bom que o filho caia na farra. O meu carro foi meu pai que me deu. Filho homem tem que Teu ter um carro seu. seu. Pô, é o discurso da classe média. Né? Que tava saindo do Predador Militar e tava com E ele quer ser rebelde e não consegue porque tem tudo, né? E outra, tem uma problemática maior. Ele, dos anos 80 não tem causa. Qual é a causa dos anos 80? Ele é o rebelde sem causa. Ele é o rebelde sem causa. Ele não tem causa. Essa juventude não tem causa. Então, assim, o Roger... E a música é do Roger, cara, né? que compunha... A música é do Roger Moreira. Era o cara que tava captando o momento, né? Ele captou esse espírito. Ele teve uma boa leitura do momento. Né? Então, agora, um detalhe sobre essa música é que em 85 a revista Bis acusou essa música de plágio, né? A canção L'Aventure da banda francesa Indochine foi apontada, essa música que é de 82, foi apontada como, vamos dizer assim, a música que inspirou... que o Roger disse que nunca tinha escutado essa música. Rapaz, olha, eu particularmente, eu ouvi, eu acho muito parecida. Não, eu também escutei, parece muito mesmo. Muito parecida. Eu não afirmaria que é plágio. Mas que parece. Então, digamos assim, que é uma grande coincidência. Assim, e outra, né, assim... A mão que afaga é a mesma que dá a porrada e que a bis levanta. Não, e a justificativa do Roger diz pouco e diz muito. Ele diz, mas se nós formos observar, não é tão igual nota por nota, ele diz. Ou seja, ele mesmo admite que as tem semelhanças. Coisa, né? Então, assim, mas não deixa de ser uma música... Não tira um mérito da música. Sem dúvida. Né? Inclusive, ela é bem melhor do que a música Indochine, né? Não, que pelo seja. menos eu acho, né? Que seja, né? Mas se a gente for falar de plágio... A gente vai jogar o disco do Led Zeppelin fora. Não, de muita gente, né? muita então, gente. Assim, depois vem Mim Quer Tocar. Mim Quer Tocar, né? Que é uma... Eu acho ali, eu vejo ali, ele faz um reggaezinho. É um reggae, né? Ele tirando uma onda com as frases do reggae, né? Tirando uma onda You Want to Play, né? Mesmo com o ritmo do reggae. O ritmo do reggae. Né? E fazendo uma crítica ao brasileiro. Aí ele já começa a fazer uma crítica ao brasileiro. Mim quer tocar e gosta de ganhar dinheiro. E ele diz, tem uma parte que ele diz, Mim quer votar, né? Porque o voto não era ainda livre, né? Livre. Né? Você não tinha direito de votar. Não tinha direito de votar. E isso é uma música que antecede o Inútil. Mim quer votar e depois ele diz Mim quer tocar. Mim quer tocar. Né? E Mim gosta de ganhar dinheiro. Né? Porque até a cultura no Brasil, para você ser músico e viver de cultura, é uma coisa difícil. Não, e também é o seguinte, se marginaliza. Ainda hoje, o fato de você ganhar dinheiro, você tem que ter um compromisso ideológico com a sua atividade profissional. Sim, e você tem que levar aquilo a sério. Você não pode ganhar dinheiro se divertindo. Exatamente. Então ele tira uma onda em relação a isso. Essa situação. E que isso começa a anunciar o Inútil. Que vai ser a grande faixa do disco. Aí vem Zoraide. O que é que você me diz sobre Zoraide? Zoraide, eu vejo assim... Bem Jovem Guarda. Bem Jovem Guarda. E ele começa ali, na música Zoraide... Eu falo de um machismo, do cara que não quer mais a namorada e vai pra lá, blá blá blá, não sei o quê. Esse é o primeiro machismo. A questão, olha, eu sou homem e eu quero curtir. Quando ele chega na música depois, que vai ser... Ciúme, você vê dois contrapontos. O arcaico e o moderno. O machismo do cara... de querer curtir, sair e não querer tá apegado à questão da namorada. E ao mesmo tempo vem o discurso moderninho dos anos 80, que é: eu quero levar uma vida moderninha, deixar minha menina sair sozinha, mas eu não quero. De ciúme, mas eu me mordo de ciúme, tá ligado? Então assim... Zoraide eu acho uma música interessante, eu particularmente assim, eu acho o timbre de guitarra que o Carlinhos usa muito interessante, é um rock básico de 3 acordes, é um sem rock firula, bem Jovem Guarda, aquela música caberia muito bem naquele disco É Proibido Fumar do Roberto Carlos. Agora sim, como o Roberto Carlos iria cantar ela? Né? Aí a gente vem em Ciúme, né? Ciúme que inclusive, aí a gente tá falando de Roberto Carlos, o Traje tocou no especial do final de ano e cantou essa música com o Roberto, Ciúme. E no especial o Roberto canta Ciúme com eles, também, né? Eles fizeram uma espécie de videoclipe onde
A banda acompanha, o Roberto é o vocalista da Ultraje a Rigor, e ele canta essa música que também é... que também pode fazer uma referência àquela música do Roberto, Ciúme de Você. Né? As duas ali estão dialogando, né, dentro desse processo. A música Ciúme, cara, eu acho ela, do ponto de vista musical, a mais interessante do disco. Ela tem uma levada meio hard rock. Sim. Uma levada meio jovem guarda. Tem aquele clima do rock and roll básico mesmo. Acho ela muito interessante. Não, o que eu acho interessante é que os caras sempre estão voltando para aquela coisa lá atrás. O sentimento retrô, do retrô, né? Daquela coisa assim. E apesar de ter uma estética moderna, atual naquele momento. Moderna para aquele momento. Para aquele momento, que era a questão do punk, dos 3 acordes, dessa coisa da guitarra mais distorcida, mais suja. Então, eles estavam nessa pegada, só mais remetendo à Jovem Guarda, ao discurso dos anos 50. Carro, garotas, não ser machista e bancar o possessivo, né? Assim, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Então era o cara que estava em contradição. Mas ele, né, se morde de ciúme, né? Ou seja, é a prática com o discurso, né? Não, era o cara que estava vivendo aquele conflito nos anos 80. Isso cabe muito hoje. Mas coisa que o Roberto não vai viver. Não era aquela realidade. Não era aquela realidade. O Roberto, ele diz: quando você se separou de mim. Não foi eu que me separei, não. Foi você que separou de mim. Tá? E tem um discurso lá do macho alfa, eu sou o cara e eu não preciso de você. Aqui não. Aqui a gente tá vendo como a mentalidade tá mudando. O jovem agora, ele pode se abrir sobre os seus sentimentos, dizer assim: pô, eu morro de ciúme, eu tô na fossa por causa dessa menina e tal. Então o ciúme vai mostrar isso, né? Então você vê assim o contraponto nesse jogo. Tá dialogando lá, novamente, com lá atrás. Aí a gente vem pra música inútil, né? A música inútil, cara, ela tem algumas questões interessantes. O Leospa, né? Ele tinha um pedreiro que trabalhava lá na casa dele e o cara falava muito errado. Então, dessa fala errada foi que surgiu A Gente Somos Inútil, né? Essa frase: a gente não sabemos escolher presidente, porque o Pelé, na época que começou o Pelé faz um discurso de que a gente o brasileiro não sabia votar. Então ele já começa dizendo: a gente não sabemos escolher presidente. Essa música, ela fala muito, algumas pessoas vão dizer: rapaz, por que o pessimismo dessa época? Porque, de fato, o Brasil vivia um sentimento de pessimismo. Você vê, a seleção brasileira fracassou em 82. A gente joga bola, mas não consegue ganhar. Eu li uma matéria que foi publicada na Folha em 2005, que o cara faz uma relação entre o ano de 1985, que é o ano do livro, e 2015. E 2015. 2015? Aí o cara faz, ó, em 1985, 42% da população brasileira era pobre. Hoje, 15%. A escola, 4,3 anos era o que a pessoa passava na escola, hoje 7,3%. O desemprego era 8%, hoje 3,1%. A expectativa de vida era 64 anos. A situação do país, naquele momento, era de um certo pessimismo. Até a expectativa de vida era menor. O cara não via, ao contrário dos anos 60 e no começo dos anos 70, que o Brasil tinha um nome internacional, era um Brasil... Esse Brasil que vai pra frente. O Brasil que vai pra frente, que era o slogan. Né? Esse Brasil de 85 era um Brasil onde o brasileiro, cara, não conseguia nenhum destaque internacional. Mas é porque o sonho da ditadura, ele dá errado. Sim, deu errado. Ele dá errado. Mas esse sentimento... Mas é aquela questão, nós não foi por falta de aviso, o Raul já tinha anunciado. Mas esse sentimento é que leva o compositor, no caso o Roger, a dizer: a gente não sabemos escolher presidente, esse pessimismo, né? Que leva ele fazer, digamos assim, esse desabafo. Através do A Gente Somos Inútil. Que foi que, inclusive, o Paralamas do Sucesso tocou no Rock in Rio. Ele no Rock in Rio, que o Traje não foi convidado. Porque o Traje nem sequer tinha disco. Nem tinha disco ainda. Então quem teve que lançar foi o Paralamas do Sucesso, no Rock in Rio. Que não deixou de... O Roger também o Traje participar do Rock in Rio, porque foi homenageado. Ele diz: a gente faz música e não consegue gravar. Uma crítica ao Warner, né? A gente escreve livro e não consegue publicar. Tudo aquilo que o Brasil produzia não dava em nada. Não dava em nada, né? Então, assim, a música tá dialogando com o momento. Eu volto a dizer, o Roger captou isso muito bem. Muito bem. Foi um momento de extrema felicidade. Vem Mary Lou. Que foi proibida. Que é uma música já que é censurada. Que é com Edgar Escandurra. Pois é. E tanta música pra ser censurada,
a música mais besta do porque disco. Botava ovo pela cloaca, né? E aí a música foi censurada, né? Como a música do Raul, o Rock das Nazaré. Vai ser censurada. Só que o Rock das Nazaré é muito mais maliciosa do que... Não, mas a questão é o seguinte, o que estava prevalecendo era a censura moral. Mas sempre prevaleceu, né? Já visto que o Odair José foi um dos caras mais censurados durante o período. Né? E era assim, censura moral, né? Censura moral, né? Assim, então era uma coisa que estava se começando a maluquice, né? E essa censura moral, ela nunca deixou de existir. Hoje não existe a censura institucional, mas existe uma série de patrulhamento geral em relação a questões comportamentais, né? O solo dessa música parece que é do cara do Paralamas, né? Do Herbert Viana. Parece que é. Que é do Herbert Viana. Que também participa, dizem que também participa, não tô lembrado se eu li direito, que quem participa também é um pessoal do Kid Abelha. Né? Participa também disso. Aí depois vem Jesse Go, que é cantada pelo Maurício. Sim, e que isso Maurício baixista, né? Essa música de fato me lembra o rock da Jovem Guarda. Jesse Go, né? Essa coisa do Elvis, do rock dos anos 50. Essa música me lembra muito essa coisa. É do Maurício, e o Maurício que canta. É a única música do disco que não canta tem o Roger no vocal, né? E aí vem também Eu Me Amo. E essa tem a polêmica com a Blitz, né? Com a Blitz, né? Essa música vai ter a polêmica com a Blitz, com o refrão. Só que o traje da sorte nessa daí. Mas ninguém sabe até hoje quem copiou quem, ou se foi uma questão de coincidência. Né? O Roger via no próximo... a entrevista que pareceu uma coincidência. Né? Mas quem saiu vitorioso nessa aqui foi e outra coisa, é bom deixar claro que as músicas não se parecem. O que parece é o refrão. É o refrão. Né? E quem vence nesse caso agora, que não vai ser acusado de plágio, vai ser o traje. Né? O traje, porque ele lança o disco primeiro. Ele lança o primeiro e ele modifica, né? A Blitz modifica. O Evandro modifica. E Eu Me Amo tem uma temática diferente, porque, em geral, as músicas de amor é o cara, eu faço tudo por você. Você tá se referindo a alguém, né? E aí não, eles eu me amo, né? Não posso viver sem mim. E é isso que a gente tava falando. Essa música é a representatividade dos anos 80, a questão do individualismo. Do hedonismo do ser, né? Então, esse ser não pode viver sem ele mesmo, né? Assim, eu preciso de mim a todo instante. Há muito tempo eu via mim procurando, né? Não, que de fato é isso também, né? A gente também tá o tempo todo se procurando e procurando se reconhecer. Eu quero saber quem eu sou. Mesmo de uma forma bem humorada, tá falando de algo sério, existencial. Aí vem Se Você Sabia. Se Você Sabia. Essa música eu... Se ela não estivesse no disco, não faria nenhuma falta. Então assim... Muito embora ela aborda um tema socialmente recorrente, né? Que é a gravidez não planejada, né? Ele atribui à mulher o fato de que ela deveria ter avisado, tal, mas... Assim, sempre vai recair sempre no discurso de o problema foi seu, não foi meu, exatamente. Continua a ser um disco machista. A coisa do rock and roll, né? Do macho. O Independente Futebol Clube, que é uma música gravada ao vivo num clube, acho que é o Rádio Clube de São Paulo. Porque o disco ele foi gravado entre março e maio. E essa música ela foi gravada, única gravada ao vivo no mês de abril. Que ele achava que essa música tinha um clima legal, a galera gritava e se manifestava na música. Ele foi e essa música ela chega com essa coisa da necessidade da liberdade, né? O Roger também é São Paulino, né? Eu não sei se é uma coincidência o nome da música ser o nome da torcida de São Paulo. Mas assim, essa música tem uma coisa assim que eu acho interessante, que é essa necessidade da liberdade. O mundo tava... Eu não sou seu, eu não sou de ninguém. Eu sou de ninguém, né? Então assim, tava preso ao discurso da ditadura militar, o mundo era preto e branco. Mas eu acho até que, né, no caso específico dessa música, eu acho que eu pelo menos não consigo captar nela nenhuma conotação política. Eu acho que a questão da relação é tipo Zoraide. Não, eu não sou seu, eu não sou nem eu. É como se ele tivesse um relacionamento aberto. Mas assim, eu não sou seu, você não é minha, eu não sou de ninguém. Mas assim, dentro do contexto dentro do contexto que está vivendo da não liberdade, do fim da ditadura, que você vê essa música saindo, você pode dar essa interpretação, né? Aí a interpretação fica livre, né? Eu particularmente eu confesso que eu não porque assim não consigo. Você está dentro do Brasil, e isso eu vejo assim pela questão seguinte: você tinha um slogan do país: Brasil, ame ou deixe. Ou você me pertence,
Mas isso foi muito antes, né? Não, foi muito antes. Mas isso tá em voga também, porque isso tá até os anos 80. Até ali, 85, você tem a questão da não, porque aí já tinha a questão da direta já. A anistia, o pessoal que tinha deixado o Brasil já tinha voltado. Porque a anistia ela dá em quando? 79. 79. Mas assim, mas não vem todo mundo. Não, ainda a coisa ainda tava... Tinha até um quadro no Jô Soares, que era o último exilado, que era um cara que não voltou ao Brasil e ele recebia notícias, né? E aí quando ele recebia as notícias ruins, aí ele dizia pra mulher, você não quer que eu volte, meu irmão. Aí desligava né? Assim, então você tem essa coisa do que tá rolando, né? O disco foi gravado no estúdio Nas Nuvens, estúdio do Liminha e do Gilberto Gil. Né? E eu queria falar um pouco do Liminha, que é o produtor, uma figura que participou de diversos momentos do rock nacional. O Liminha, que foi músico do Baubás, tocou com o Sérgio Disco, gravou em diversos discos do Mutantes, Jardim Elétrico, Pai dos Bauretes. É autor de sucessos aí, Vamos Fugir, coautor, né? Sim. Essa, com Vanessa da Mata, essa música Meu Bem. E outra, foi produtor do primeiro disco das Frenéticas. Né? Fez aquela linha de baixo da música Fugaz, da Marina Lina, que é conhecida até hoje. Tocou nas sessões do disco Nascia 10 mil anos atrás, do Raul. Produziu a banda Black Rio. Né? É uma figura lendária até O Lobão, no livro dele dos anos 80, o Lobão vai dizer que o Liminha vai ser aquilo que o Lincoln Olivetti foi. O Liminha vai ser, depois, num determinado momento, a sombra dali de tudo. Vai produzir todo mundo. Todo mundo, O Liminha e conta também da gravação, em alguns vídeos que eu assisti, que a gente tava falando do clima de descontração da gravação, né? O Liminha conta que os caras botavam um balde, aquela coisa bem trapalhões, um balde de ar. Quando ele foi entrar no banheiro, o balde caiu. Era zoeira, de zoeira, Uhum. E outra, assim, a coisa era tão... Esse clima de zoeira, e a galera vai ganhar dinheiro em cima disso, que vai criar um marketing em cima desse disco do Traje aí. Não, saiu álbum de figurinha. Vai álbum de figurinha, bolsa, chaveiro, tudo tava relacionado a isso aí, né? Essa galera dos anos 80 vai ser capitalizada total, vai ter o álbum do RPM, capa de disco do RPM. Capa de caderno, né? E isso aí também vai determinar as boy bands, pô. Dominó, Polegar. Sim, né? sim. Você vê até a música sertaneja que surgiu no final, ela chega com uma estética parecida com até os cabelos, mullet, todo esse lance, né? Então, os anos 80 vai ser isso aí. E o disco do Traje, ele tá imbuído desse sentimento que tá rolando nos anos 80. Mas eu vejo ele como uma grande representatividade dos anos 80. E aí, Raul, o que é que você indica para quem quer se aprofundar no tema do disco? Eu indico 2 livros que eu acho extremamente importantes. Falando sobre a questão musical. 80. Sobre a questão musical dos anos 80, que vai ser o livro Dias de Lutas, do Ricardo Alexandre, e o BR Rock, do Arthur Dampiev. E um livro falando sobre os anos 80, que vai ser... esqueci o nome do livro agora, mas eu boto lá nos comentários. Nos comentários. Eu vou indicar um filme. O filme, eu acho que quem assistir esse filme, Garota Dourada, vai ter uma noção muito boa dos anos 80. Do comportamento. Mas aí pro cara dos anos 80 compreender o que foi os anos 80, é só assistir Armação Ilimitada, de Lula, pô, né? Bom, galera, só pra não esquecer, segue a gente lá no Instagram, @sonhisto. Beleza, galera, valeu, um abraço. Valeu, galera, tchau, muito obrigado, tchau. Obrigado.